Amém, amados. Meus amados, a gente está iniciando uma série na quinta, que é novidade para a gente, né? Que é essa série aqui chamada Pecadinhos, certo? Que a gente quer falar de alguns pecados que todo mundo acha que é normal, ou que são pecados de segunda ordem, de segunda prateleira, e que talvez não ofendam ao Senhor, e que talvez todo mundo faz, talvez é permitido. Dentre os que a gente vai estar falando, não sei se você consegue enxergar daí, vai ter a preguiça, a gula, a impaciência, a fofoca, o atraso, palavrões, dentre outros que a gente vai estar levantando aqui nesse lugar. Desses muitos pecados aí, várias pessoas justificam esses errinhos pequenos como coisas banais, mas a palavra do Senhor é muito clara sobre pecado. 1 João capítulo 3, o verso 4 diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, de maneira clara, já não existe diferenciação entre pecadinhos e um pecadão. De maneira que o meu pecadinho aqui não ofende o meu Deus, porque é leve. Júnior, é só um atraso. É só porque eu como demais, eu tenho problema com gula. É só porque eu sou preguiçoso demais. Então isso aqui talvez não ofenda tanto o meu Deus, porque é um pecadinho pequeno, até carinhoso. Chama ele até de pecadinho mesmo, algo meu. Enquanto que eu acho que o que ofende ao Senhor é matar pessoas, é roubar, é traição, é adultério. Esses pecados aqui ofendem o nosso Deus. Mas a Bíblia não faz diferenciação entre eles. Todo pecado é uma transgressão da lei do Senhor. A lei do Senhor é muito bem revelada na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então, primeira coisa, já perca essa expectativa e essa definição que pecado tem ordem e tem prateleiras para ele. Tem algo muito grande e tem algo muito pequeno. Isso aí é uma estratégia do diabo, né, falando sobre isso. Que tem coisas na sua vida que não vão ofender a Deus. Todo pecado ofende o nosso Deus. Você pode pensar: Júnior, eu falei mal do meu coleguinha, do meu amigo da igreja, poderia ter falado com ele, eu ofendi a ele. Entenda o seguinte: você não ofendeu somente a ele, você está ofendendo o seu Deus também. Se ele está lendo a Bíblia, a igreja inteira está lendo a Bíblia na ordem cronológica, você vai ver que por diversas vezes homens reconhecem o seu pecado e dizem que eu ofenderia o meu Deus. Se você já leu sobre José nesses dias, não sei que ordem está aí no seu calendário, né, a mulher de Potifar chega para ele, se oferece para ele, e ele diz: olha, o meu senhor entregou tudo nas minhas mãos, eu tomo de conta da casa dele, as finanças dele, dos bens dele, mas se eu me envolver com você, eu estaria ofendendo o meu Deus, pecando contra o meu Deus. Ele poderia dizer: estaria pecando contra o meu Senhor. Não, mas ele relaciona aquele pecado ao nosso Deus. Então, o diabo tem uma estratégia de dizer que existem erros na nossa vida que não ferem a ninguém. Então, esses são pecados menores. Mas não é. Talvez tenham mentirinhas que façam parte do seu dia a dia. E você acha que é coisa pequena. Júnior, eu escuto uma história, eu aumento um pouquinho para ficar mais engraçado, mais bacana, para prender mais atenção do... É pecado. Da mesma forma, mentirinhas, meias verdades. Sabe aquela que a gente diz assim: eu estou chegando e nem saiu de casa? Nem arrumou ainda, nem tomou o banho, estou no caminho e na verdade está lá ainda paradinho. Essas coisinhas pequenas, o diabo vai colocando na nossa mente, que é mentirinha, é coisa besta, pequena, mas isso ofende ao nosso Deus também. Jesus, quando veio, ele eleva o padrão. Mateus capítulo 6, depois você lê na sua casa, você vê que Jesus, ao falar de esmolas, diz: olha, não basta só dar esmolas, mas ao dar, não faça com que você apareça para as pessoas. O meu padrão é esse: a sua esmola tem que ser dada em sigilo, no secreto, que o seu Deus, seu Pai que está nos céus, recompensará você. Quando ele fala de oração, ele fala a mesma coisa. Além de orar, não use de vãs repetições e nem faça isso para aparecer, para que todo mundo te veja. Jesus vai subindo. Olha, quando jejuar, na época ele jejuava e tinha uma aparência desfigurada. Queriam que fossem vistos, religião. Quantas vezes a gente faz coisas do tipo? Jesus diz: olha, ao jejuarem, não façam isso. Lava o rosto e sai como se nada tivesse acontecendo. Porque o vosso Pai nos céus trará recompensa para você.
Ele nos chama para sermos luz. E nós temos que andar no caminho contrário do mundo. Se todo mundo, Júnior, aqui está seguindo por esse caminho, se todo mundo chega atrasado, se todo mundo fala palavrão, se todo mundo conta piadinha vulgar, a igreja do Senhor, por ser luz, tem que ir por outro caminho. As pessoas lá fora estão observando cada detalhe da sua vida. É ou não é? Você sabe disso. Depois que entrou na Florescer, todo mundo aponta seus erros. E eles não vão relevar pequenos erros. Eles vão olhar, ai, crente é assim, que está mentindo, que está falando isso, aquilo. Nós somos chamados a sermos luz. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Então já a primeira coisa para te perturbar nessa noite, você vai falar com um coleguinha, como sempre. Olha para ele e diga, olha, você tem que ser luz nesse mundo. Em nome de Jesus. Cada pequeno vai tirando essa luz de você. Pecadinhos normalizados pela sociedade. Todo mundo acha bacana, todo mundo acha legal. Tem aquelas piadinhas, né? O fulano de tal, já marco com ele 1 hora antes, para ver se ele chega 1 hora depois, aí é o horário certo. E todo mundo acha engraçadinho isso. Isso é normalizar algo que ofende o nosso Deus. Então, igreja, não ache engraçado o que entristece o Senhor. Em nome de Jesus. Não crie classes de pecados na sua vida. Esse grupo aqui ofende o meu Deus, esse aqui não. Todo mundo aceita. Eu sou brasileiro. Brasileiro tem jeitinho para tudo. Eu sou nego imposto de qualquer forma. Né? Eu minto, eu faço coisas do tipo. Não crie essa diferenciação. Não é engraçado. Algo que deixa o coração do nosso Deus triste. Então não é engraçado ser bruto. Embora a gente tenha as piadinhas com algumas pessoas que são uns cavalinhos. E aí a gente tem algumas piadinhas, mas não é engraçado. A gente brinca, porque crente, cearense é bicho gaiato, crente então. Mas leve isso a sério. Se pessoas têm medo de falar com você, talvez você esteja com um comportamento errado. Não é tão engraçado ser isso, certo? Não é engraçado ser desesperado para comer. Tem problema com gula, que é um dos pontos que talvez a gente fale hoje, se der tempo, certo? Não é engraçado esse tipo de coisinhas, certo? Certa vez eu escutei uma ilustração, não sei se é verdade. Me disseram que para matar uma rã, né, para ferver uma rã viva, basta colocar ela na água geladinha e esquentando aos poucos, bota no fogo, e ela nem percebe. Ela vai se acostumando com aquele ambiente, vai ficando quente, a água começa a ferver, e ela está acostumada com aquele negócio ali, de repente ela morre. Às vezes a gente vai se acostumando com ambientes de pecado. A nossa vida, o meu jeito é assim mesmo, eu sou dessa forma mesmo. E aí aquilo ali aos poucos vai matar a sua vida. Por quê? Todo pecado é porta de entrada para destruição na sua vida. Você vai repetir para mim, não vai dizer para o irmão. Todo pecado é porta de entrada para destruição na minha vida. Hoje, pelo menos, eu quero falar de 3. Não sei se eu consigo. Mas vocês vão ver que são pecados normais. O primeiro, hoje, nós vamos falar sobre o atraso. E nós vamos primeiramente entender por que isso aqui seria um pecado. E a gente acha engraçado, é ou não é? É. Um dos meus vídeos favoritos, perdoem o pastor de vocês, é ver depois do Enem. Eu vou lá no YouTube à noite e vejo os atrasados do Enem. Quem riu certamente faz a mesma coisa, que talvez seja um pecado também, Deus me perdoa. De achar graça na queda do outro, porque ia entrando no portão e o portão fechou na cara dele. Mas a gente acha engraçadinho esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, igreja, não seja chato. Imprevistos acontecem. Certo? Então nem sempre a gente consegue chegar no horário. Às vezes acontecem coisas, mas também não é normal todas as vezes imprevistos acontecerem na sua vida. Você tem que talvez rever sua vida. Que negócio é esse? Que toda vida eu chego meia hora depois e toda vida aconteceu alguma coisa, eu tenho uma desculpa perfeita. Então, tem essa cultura no Brasil de não ser pontual, mas nós somos uma outra cultura. Amém? Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a minha pátria, a minha cultura, a minha cidadania é celestial. Então, se você está dizendo que é normal se atrasar, você está dizendo que Jesus atrasa. Jesus atrasa? Então, opa, me ajuda, continua.
Continua respondendo. Jesus não atrasa. Então eu tenho que ser reflexo do meu Deus aqui na terra. Eu tenho que ser pontual. Isso glorifica o meu Deus. Isso já bastaria. Eu tenho que ser pontual porque a minha cidadania, eu devo refletir a glória dos céus. Meu Deus, ontem a gente estava num momento precioso aqui, você que não veio, não sabe o que perdeu. A escola bíblica foi sensacional. A igreja entupida de gente, todo mundo com a sede pela palavra. E a gente estava falando que Jesus vai voltar. A gente não sabe a hora exata, mas tem uma hora determinada. E ele vai vir e ele não vai atrasar. Ele vem, sem demora. Então, quando a gente atrasa, a gente comunica pelo menos 3 coisas. Quantas coisas, igreja? 3. Primeira, quando eu me atraso, você está dizendo para o outro que ele não é tão importante para você. Concorda comigo? Olha, eu marquei com o Davi Benevides, o prefeito da cidade. Eu estou lá meia hora antes. Afinal de contas, ele pode conseguir um emprego para mim. Eu posso conseguir na reunião lá alguma coisa para mim. Eu tenho uma audiência, tem alguns irmãos aqui que trabalham no fórum, sabe, que deve chegar bem antes. Porque é algo importante. Mas se eu marco com o irmão 7 horas, eu chego lá 7h30, eu estou dizendo o quê? Você não está no nível de um prefeito. Você não está no nível de uma juíza. Você não é tão importante para mim. Agora imagina comigo, igreja, eu quero mexer com você. O seu atraso no culto comunica o que para o Senhor? Será que com as suas ações você não está dizendo, Deus, é só mais um culto. É só mais um momento. Já foi domingo, já foi quinta. Seu atraso no culto comunica o que para o seu Deus? Se na audiência eu chego 1 hora antes, estou lá. Vou ter prova do Enem, o prudente é eu chegar 1 hora antes, estou lá com a minha canetinha, esperando abrir o portão. Mas quando é coisa do Senhor, às vezes a gente, tanto faz. Acho que essa igreja tem programação demais, por isso que eu chego atrasado. Você está comunicando o que para o nosso Deus? Se para os outros, você acabou de concordar que ela não é importante para você, como é que você acha que Deus se sente ver que você trata o horário na casa dele de qualquer maneira, de qualquer forma? Segunda coisa, o seu atraso comunica que o seu tempo, o meu tempo, é mais precioso que o seu. O meu tempo, afinal de contas, as minhas coisas a resolver, você fica aí esperando um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Meu GF, espera, aguarda, começa a reunião só quando eu chegar. Porque o meu tempo, as minhas coisas são mais importantes do que de 10 pessoas que estão lá me esperando. Você está comunicando isso, que o seu tempo é mais precioso do que o do outro. Em terceiro lugar, você está dizendo que a sua palavra não é tão confiável assim. Em última análise, um atraso é uma quebra de contrato. Se você marcou um horário com alguma pessoa, você abriu um contrato com ela. Se é 8 horas, a pessoa, se for pontual, vai estar ali esperando 8 horas e quebrou o contrato 10, 15 minutos depois. Ou seja, a sua palavra não é tão confiável. Imagina o descrente, como é que lê isso? O crente marcou comigo 8, está chegando aqui 8h30, 8h40, 15 para as 9. Você está dizendo, olha, se ele erra nisso, como é que eu vou confiar nele em outras coisas? Como é que eu vou confiar nisso? Você sabe que aqui na igreja, a gente é pontual. Começa o culto 19h30, 5 minutos antes, começa um cronômetro aqui, que pode acontecer o que for. Graças a Deus até hoje não teve nenhum imprevisto. O cronômetro começa a rolar 5 minutos antes do culto. E aí quando terminar esse cronômetro, quem nunca viu esse cronômetro? Só para ter uma ideia. Ninguém vai levantar o braço, né? Mas tem um cronômetro, certo? Se você não conhece, tem um videozinho lindo no início do culto. Aí tem um cronômetro. Aí depois começa o culto pontualmente. Sem negociações. Ontem o Isaac teve um imprevisto. Imprevistos acontecem. Não seja aquele crente chato, em nome de Jesus. E aí, o cronômetro estava rolando, acabou, eu vim aqui, o combinado era ele dar a primeira aula. Eu iniciei a aula, porque a gente tem que começar no culto. Então, cadê os GFs aqui? Quem está em GF aqui? Amém? Seu GF é um reflexo da igreja na sua casa. Amém? GF começa no horário. Pastor, só chegou metade. Começa no horário. Nosso Deus já está lá, no horário marcado, esperando que a reunião aconteça. Respeite o nosso Deus. E honre principalmente quem está lá. Faz sentido? A pessoa que chegou no horário está pagando por alguém que não chegou ainda. E eu fico lá esperando que alguém que chegue. Então,
Nossas reuniões de ministério têm que começar no horário. Amém? Nossos ensaios. Cadê o ministério de louvor? Tem que começar no horário. Em nome de Jesus. Marcou 17, é 17. Amém, louvor? Isso é reflexo do nosso bom Deus. O bom, o prudente, é sempre chegarmos antes. Porque se eu espero alguém, eu não honro quem valorizou o horário. Então a gente deve honrar quem foi fiel naquele ponto, naquele horário. Se o atraso é uma quebra da minha palavra, o crente tem que honrar a sua palavra. Mateus 5,37 diz assim: seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso vem... Pesado o versículo. Pastor, isso se aplica ao atraso? Sim. Você disse que ia estar que horas lá? 8 horas? Então pronto. É 8 horas. Se você disse que não pode chegar a esse horário, não pode. Mas se falou disso, o que passar disso vem do maligno. Então, igreja, pecadinho do atraso. Se você tem problema com isso, em nome de Jesus é hora de mudar. Eu posso ouvir um amém? Então você vai dizer para todas as pessoas aqui, sem distinção. A gente não sabe quem tem e quem não tem problema com isso. Mas olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: mude a questão do atraso na sua vida. Em nome de Jesus. Simplesmente, igreja, isso glorifica o nosso Deus. Nós somos um povo diferente. Nós temos um Deus que é pontual. Amém? Nosso Deus não atrasa, não falha, é pontual. E nós temos que ser reflexo do Senhor aqui na terra. É um pecadinho que faz parte da cultura do brasileiro, mas não da cultura do povo de Deus. Não, a gente não pode, enquanto igreja do Senhor, aceitar que a gente vai se comportar como o Brasil. Porque eu estou num contexto de atraso, porque o pessoal não é pontual, eu vou me comportar da mesma forma. Agora diga para mim: fala Deus. Se você recebeu sobre o atraso, certamente você deve ter problema com isso. Segundo ponto, nós vamos falar agora sobre o pecado da gula. Agora é fala Deus mesmo, porque crente é bicho para comer. Existe uma história, que eu não sei se é verdade, escutei um dia desse, de um duque, lá do século XIV, se eu não me engano, que ele foi apelidado de Crasso. Em outras traduções, essa palavra crasso seria exagerado, que comia demais. Ele teve uma rixa com o irmão dele pega ele, prende ele numa sala, e a sala não tinha porta. O que acontece era que a parede, a saída e a entrada ao mesmo tempo era muito estreita. O irmão dele, para manter ele lá, naquela sala preso, todos os dias enviava para ele um monte de guloseimas, um monte de comida muito gostosa. E aí, a história diz que ele comeu tanto, se empanzinou tanto, que já ele não conseguia fugir daquele local. Mesmo sem segurança, mesmo sem porta, nada, só simplesmente porque a fresta era pequena para ele sair, porque ele comeu muito. Diz a história que ele passou 10 anos até que o irmão dele morreu e ele foi liberto daquele lugar, simplesmente porque comia demais. Talvez você, sem perceber, esteja numa prisão por conta da sua gula, por conta da sua comida exagerada, comer exageradamente. Nós estamos vivendo numa sociedade obesa. Às vezes eu vejo vídeos da década de 70, 60, esses vídeos são antigos, o pessoal tudo em forma, andando no meio da rua. Não sei se você já percebeu esse tipo de coisa. O pessoal na praia, tudo em forma, parece que treinava todo dia, fazia dieta. Não. Mudou muito a nossa sociedade, nós somos esfomeados. Nós queremos comer de maneira exagerada e isso ofende o nosso Deus. O crente é conhecido como aquele que come com a colher, mas é uma colher de pedreiro. E tem uma bacia na sua casa, que não é a de lavar roupas. O vizinho chega, meu irmão está preparando massa, vai rebocar aqui parede. Não, estou almoçando. Você liga para o irmão, irmão, vem almoçar aqui. Aí o irmão responde, espera aí, deixa eu terminar de almoçar, que eu vou aí almoçar de novo. Não é difícil escutar coisa do tipo. Embora isso, que nem eu falei, seja engraçado, a gula é um pecado diante do Senhor. Provérbios 23, 20 diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho. O que é encharcar-se de vinho? Embebedar-se. Todo mundo aqui concorda que está bêbado, certo? Se embriagar é pecado? Amém? Olha continuando o texto. Nem com os que se empanturram de carne. Igualhou, não.
Ou seja, uma pessoa que come demais, se empanturra demais, o texto está igualando até com uma pessoa que tem problema com álcool. Porque ofende o nosso Deus. Verso 21, pois os bêbados e os glutões, ou seja, os comilões, se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Olha a consequência de ser bêbado e comilão demais. Vai faltar dinheiro na sua casa. Isso é cheque, é fato. Você todo dia pede a pizza, um dia vai faltar o dinheiro lá, a fatura do cartão vem lá em cima. Nossa gula ofende o nosso Deus. Lembra que eu falei que o pecado é uma ofensa ao Senhor? Números 11, você vai ler na sua casa, não vou demorar tanto aqui. Fala de um episódio que a nação de Israel já está no deserto e começa a pedir por carne. Eu quero carne, só vem esse maná, só vem esse pão. Eu quero carne, eu quero carne. E Deus envia codornizes, aves que começam a voar na altura de 1 metro para baixo. Bem facinho de pegar. A nação gulosa, o povo exagerado. Cada pessoa, o texto bíblico diz, números 11 você vai ler, que cada pessoa pegou pelo menos 400 quilos daquelas aves. Olha o exagero. O desespero. A partir daquilo ali, uma coisa que era bênção para o povo, aquilo ali ira o Senhor e muitos morrem, diz o texto. Verso 34 de números 11 diz assim, por isso, o lugar foi chamado Kibroth Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela... Ou seja, a gula é um pecado e ofende o nosso Deus. A galera pegou 400 quilos de ave para guardar, para estocar e para comer, para se empanturrar com a carne. Então, comer de maneira exagerada, meu amado, ofende o nosso Deus. Tenha atenção a isso em nome de Jesus. Se o atraso ofende o nosso Deus, a gula também ofende o nosso Senhor. Além de que você não vai ficar tão bonitinho assim, gordinho. Tenha atenção com isso em nome de Jesus. Alguns sinais. Júnior, como é que eu sei que eu tenho problema com gula? Como é que eu sei que eu estou passando do ponto? Aquilo ali, um hábito que seria maravilhoso para mim, provar de iguarias, de coisas maravilhosas. Como é que eu sei que eu estou passando do ponto? Certo? Primeira dica. Você passa boa parte do dia pensando em comida? Sim ou não? Quem pode dizer sim? Vai se identificando aí, certo? Júnior, eu termino o almoço pensando no lanche da tarde. E o lanche da tarde é daqui a pouco. E eu penso no segundo lanche da tarde. O que é que vai ser? Eu já chego no trabalho perguntando o que é que tem hoje para comer aqui. Já vejo a janta. Como é que foi? Eu aguardei os restinhos do final do ano aqui pensando na semana todinha. Que eu tinha que almoçar, que eu tinha que comer. Não ia sobrar nada para ninguém. Eu vou para aniversário, Júnior, ao invés de ter os parabéns, lá eu estou por trás, guardando na minha bolsa, docinho, coisa do tipo. Se boa parte dos seus movimentos sociais é pensando em comida, liga um alerta. Isso aí não agrada ao Senhor. Segunda coisa, alguns sinais. Você come escondido? Tem alguém respondendo sim direto aqui, eu não vou olhar para a irmã para eu conseguir terminar a pregação. Mas continue respondendo, irmã, em nome de Jesus. A irmã está à minha esquerda, não vou olhar quem é, no final eu vejo. Ou porque você se sente culpado, ou porque você não quer dividir. E aí eu escondo. Né? Pego o potezinho lá de sorvete e boto alguma coisa muito gostosa para disfarçar. Todo mundo pensa que tem feijão, geralmente guarda feijão, né, no pote de sorvete. Então como escondido, eu boto escondido. Eu tenho um travesseiro lá que é cheio de coisa, de doce, de coisa. Tem uma parte do meu guarda-roupa que é minha, com chocolate, coisa do tipo. Então liga o alerta. Você pode ter problema com gula. Terceiro sinal, você se serve primeiro para não correr riscos. Cadê a irmã? Não vai responder. É um sinal também. Se você fica ansioso, meu Deus, estão se servindo. Cadê? Vai sobrar para mim. Em nome de Jesus, tenha atenção com isso. Outro ponto, outro sinal. Você come até ficar empanturrado. Você sabe o que é empanturrado? Sabe. Você não consegue nem andar direito. Tem que abrir aqui o botão da calça, disfarçadamente, fica soprando. Você pode ter problema com gula. É o quê? Falta de ar, né? Dá um sono, né? Outro sinal. Você já teve atritos por conta de comida? Tem família que briga por conta de uma coxa de frango. Tem.
Eu, como psicólogo, tenho esse privilégio de chegar demandas para mim, pessoa magoada, família rachada, porque não sobrou comida para ela no almoço. E é imperdoável algo do tipo, eu me afasto da minha família porque não podem fazer isso comigo, e privilegiei o meu irmão, meu pai, coisa... Esse discurso eu já escutei algumas vezes. Então, em nome de Jesus, se você teve atritos, brigas, estou de mal, porque fulano de tal não deixou comida para mim, liga o alerta. A comida pode estar tomando um campo muito importante na sua vida, mais do que as pessoas que estão próximas a você. Liga o alerta em nome de Jesus. Último sinal, você já teve problemas financeiros por conta da comida? Me endividei demais, vou para rodízio toda semana, como fora direto, coisa do tipo. Então é um sinal também que provavelmente você tem problema nessa área. Mas igreja, tenha cuidado, certo? Nós somos levados para achar que a obesidade é sinal de gula, não é. Tem pessoas que estão cheinhas, estão obesas, e tem problemas hormonais. O pobrezinho come até menos do que o Yarley. Cadê o Yarley? Come menos do que o Yarley, que quem conhece sabe. Mas, Júnior, eu ganho quilos direto, e aí faz um tratamento. E então, estar cheinho, gordinho, não é sinal de gula. Não, então não vai julgar o irmão pela aparência. Ao mesmo tempo que provavelmente isso aqui deve comer mais do que metade da igreja junta. Eu levei umas irmãs lá para minha casa semana passada. Tinha uma irmã bem magrinha lá. Quem foi sabe. Repetiu 15 vezes lá os wafer que eu estava fazendo. Meu Deus, tomara que acabe logo essa massa, que eu estou com o braço cansado de fazer wafer aqui para a irmã. E bem magrinha. Ninguém vê gordura nela. Então, não julga dessa forma, em nome de Jesus, certo? Não é porque o irmão é gordinho, então ele tem problema com gula e vai estar julgando. Não. Ao mesmo tempo, você pode ser magro, Deus te deu essa genética aí abençoada, né, mas ter problema com isso, e isso não agradar ao Senhor. Não perca o controle sobre a sua alimentação. 1 Coríntios 6 diz o seguinte, o verso 12. Tudo me é permitido, mas o quê? Nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, se o seu estômago tem te dominado, está dominando você, isso não agrada ao Senhor. Se você pensa mais em ter, em comer, e isso tem dominado você de maneira exagerada, isso não agrada ao Senhor. Pastor, qual o erro em jogar, em ter jogos de azar? A pessoa é dominada por aquilo ali. Começa a ganhar, começa a perder o controle, e isso não agrada ao Senhor. Qual o erro de, por exemplo, tomar bebidas alcoólicas? Provavelmente você vai se dominar por aquilo, e aquilo ali não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor. Ah, pastor, então esses pecados eu já conhecia, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha demais e o trabalho a domina, é errado? Certamente que sim. Tudo que te domina, o dinheiro, o amor ao dinheiro te domina, então não agrada ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tenha atenção a isso. Coma de maneira que glorifique o nosso Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça aquilo para a glória do Senhor. Tem uma dica a nação, a cultura japonesa, eles se alimentam até se sentir 70% satisfeito. Faça isso. Tem crente que eu conheço que se alimenta até estar 170% satisfeito. Então, sentiu que começou a... Estou me sentindo cheio, pronto, parou. Passou daquilo ali, pode ser que você esteja caindo num pecado. Pecado ofende em nome de Jesus. Eu sei que é bom demais comer. Eu sei que tem coisas que são gostosas demais. Mas perceba, ofende ao meu Deus, então eu tenho que evitar. Tenho que evitar em nome de Jesus. Tem buffet aí afora que quando vai fechar aniversário, casamento, pergunta logo, é festa de crente? Porque ele tem que se preparar, porque crente vai comer dobrado, triplicado. Infelizmente, isso, por mais que seja irônico, mas não é uma boa imagem para a gente. Né? Porque a gula, na palavra do Senhor, é tratada como pecado. Em Corinto, a igreja de Corinto, no momento da ceia, errava. Porque eles usavam daquele momento ali de alimentação que era para glorificar a Deus. Faziam daquele uso, daquele momento ali, para satisfazer os seus desejos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. Paulo está dizendo à igreja, afinal, quando se juntam, não é para participar na ceia do Senhor. É para tomarem a vossa própria refeição. E assim, cada um procura servir-se sem esperar para repartir com os outros. De tal forma que uns não comem o suficiente e outros excedem-se. Excesso de alimentação não agrada ao Senhor. É gula. E isso
não agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Pastor, como eu venço a gula? Tenho aqui pelo menos 5 dicas para você. Primeiro, pratique o jejum. Amém? Faça isso. Se tem problema nessa área, bata de frente com ela. Jejue, passe longos períodos sem se alimentar, domine a sua carne, invista no seu espírito, né? E não se deixe ser dominado por nada, pelo seu estômago ou por qualquer outro desejo. Lembra que todo pecado é uma porta de entrada para destruição na minha vida. A gula, essa alimentação exagerada, que você não se domina, pode ser uma porta de entrada para outros males na sua vida. Então tenha muita atenção a isso. Você vai achar bonitinho comer demais, eu perdi o controle, aí de repente tem um cara dando em cima de você e você vai, eu não tenho controle também, e começa a aceitar a cantada do cara. Aí eu estou num relacionamento, e aí eu começo a me envolver com outra pessoa, porque eu comecei a dar porta de entrada, achei engraçadinho, bonitinho, comecei a responder mensagem. Então, todo pecado é porta de entrada. Você deve se disciplinar, ser radical em algumas coisas. Então, em nome do Senhor Jesus, a prática do jejum vai, dentre os muitos benefícios para a sua vida, você vai dominar um pouquinho mais a sua carne. Se você diz não para a sua alimentação, meu amado, certamente, uma proposta indecente, você vai estar muito mais apto a dizer não também. E a resistir àquela tentação que vem sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, pratique o jejum, pelo menos igreja, uma vez por semana. A igreja, né, primitiva, né, tem um documento chamado... Sabe não, Maico? Maico geralmente sabe essas coisas. Um documento da igreja primitiva, que não é a Bíblia, mas que fala e aconselha os cristãos a jejuarem 2 vezes por semana. Não está na Bíblia, claro, mas era um hábito da igreja primitiva do primeiro século. Dentre outras coisas que eles aconselham, é isso. Então, igreja, nós temos que jejuar. Temos que ler a palavra. A gente, mesmo sem vontade, eu vou e leio. Tenho que orar todos os dias. Calendário de leitura bíblica, quem está em dia, em nome de Jesus. Quem não está ainda, dá para correr atrás. O Evandro Filho, cadê ele está aqui hoje? Está correndo atrás. Ele reconheceu esse dia que não tinha começado ainda. Está lendo 2 por dia, e já encontra. Tem uns irmãos aqui apressados, já estão em Levíticos, me disseram. Eu também eu tenho essa meta pessoal de ler 2 vezes esse ano a Bíblia. Também estou tentando correr um pouco mais. Mas tem que ser todos os dias, uma prática diária de adoração ao nosso Deus. Então jejum, se eu tenho problema nessa área, eu vou abrir mão disso tudo, por mais gostoso que seja, e tem um pudim lá em casa e a lasanha, perceba isso. No dia que você jejum é o dia que tem a comida mais gostosa no almoço. Vem lanche, irmão, liga para você, te convida. Fique firme no Senhor. Segunda coisa, como vencer a gula? Coloque limites. Eu comi e estou começando a ficar satisfeito, talvez é hora de parar. Seu cérebro demora um pouquinho para reconhecer que seu estômago está cheio. Espera um pouquinho. Se eu estou entendendo que me empanturrar é pecado, então eu não vou fazer mais isso. Ao invés de pedir 3 pizzas e comer sozinho, pede uma, come 5 pedaços, espera que já o seu estômago aponta para você e diz, olha, tá bom, estou satisfeito. Em nome de Jesus, como vencer a gula? Partilhe refeições. Se você tem chocolate guardado em casa que ninguém sabe, chega lá hoje, na sua família, diz, pessoal, alguém quer chocolate? Você vai ficar só com um pacote na mão, mas faça isso. Aprenda a partilhar. Você vai treinar nessa área da comida. E daqui a pouco não vai ser difícil para você ofertar. Pega o dinheiro do seu bolso e oferta, porque eu estou treinando isso, eu estou partilhando o que era mais precioso para mim. Eu não dava pedaço a ninguém, comia escondido, comia na rua, comia de madrugada. E eu estou agora aprendendo a partilhar. Outra dica, como vencer a gula? Sirva sempre o outro antes. Coloca a regra. Pastor, mas o primeiro pedaço, como dói, da coxa lá, da galinha. Faz isso. O evangelho é sobre isso. Você faz isso no almoço, meu amado, você vai fazer lá fora também. Você vai ver que está num ônibus lá lotado e chega uma mulher. Pastor, nem grávida ela está, nem doente ela está, ela pode ficar em pé, mas você é homem. Você vai e cede o seu local para ela. Porque isso, vocês conseguem ver que Jesus faria isso? Amém? Eu não consigo ver o meu Jesus sentado num ônibus, numa poltrona lá de ônibus e mulheres em pé. Eu não consigo ver o meu Jesus desesperado, não partilhando a comida. Ele pega o pão e multiplica. Nós temos que ser luz aqui na terra, nas pequenas coisas, ser pontual e saber me alimentar de maneira prudente, que agrade ao nosso Deus.
E último ponto, se você reconhece que tem problemas e que isso, você está suprindo uma demanda emocional na sua vida, você deve procurar ajuda profissional. Talvez você tenha que tratar o seu interior. Lembra de domingo? Talvez a sua alma, as suas feridas estão te levando a alimentar-se de maneira exagerada. Porque comer dá uma sensação de bem-estar, concorda comigo? E quando a gente está mal, a gente quer se sentir bem, nem que seja por 10, 15 minutos, mas já vale. Por isso que algumas pessoas buscam nas compras essa sensação, porque dá uma sensação boa, mas depois passa e o problema vem. Então talvez você precise de ajuda profissional. Procura um psicólogo para te ajudar. Talvez essa sua boca exagerada, que trabalha constantemente, tem que, na verdade, ela está refletindo algo que está aí dentro. Uma dor que está no seu coração, você quer suprir. Agora eu quero te perguntar, existe um pão no qual você deve se empanturrar? Alguém pode dar glória a Deus? Tem um pão que a gente pode fazer isso, Júnior? Sim. Você sabe qual é? João 6,48. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aí sim. Quer se empanturrar? Procura por Jesus. Quanto mais, melhor. Ah, Júnior, eu estou aqui assoprando porque eu tive uma madrugada com o meu rei. É isso mesmo, faça isso. Em nome de Jesus. Eu estou aqui satisfeito. Eu quero mais, eu quero me empanturrar ainda mais. É isso mesmo, sobre Jesus é isso mesmo. É exagero, quanto mais, melhor para a sua vida. E existe também uma fome que deve ser incentivada. Sabe qual é? Mateus capítulo 5, verso 6. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A igreja do Senhor Jesus tem que ter fome e sede de justiça. Esses dias, não sei se você viu, tinha um senhorzinho aqui em frente, passando fome, dormindo aí no banco da praça. A igreja não pode ficar inerte a essas coisas. Estava aqui, vi no cartório essa semana, vi ele. Liguei para o Disque 100. Igreja, tem um número que é o Disque Direitos Humanos. Se você não sabe o que fazer, alguém está tendo sofrendo algum tipo de violência, algum direito dele não está sendo guardado, está sofrendo algum tipo de abandono como o dele, né? Você liga, é o Disque Direitos Humanos, você liga para lá e diz o que está acontecendo. E aí eles entram em contato com algum órgão municipal, para esse órgão municipal encaminhar para alguma casa, algum abrigo, coisa do tipo. Nós temos que ter fome e sede de justiça, não é normal. Tem pessoas passando fome, necessidade, e a igreja está inerte a isso, em nome de Jesus. Hoje eu ia falar sobre preguiça, não deu. Não falte próxima quinta, a gente vai dar prosseguimento aqui pelo menos por umas 3 quintas-feiras. Mas em nome do Senhor Jesus, para encerrar, entenda o seguinte, nós temos que ser parecidos com o Senhor aqui na terra. Amém? Jesus é pontual, Ele vem na hora certa, Ele vem sem demora. A igreja do Senhor Jesus, meu amado, se você valoriza o seu Deus, chega no culto antes, 10, 15 minutos antes, ora ao Senhor. Não chega depois, pelo amor de Deus. Você está dando um sinal claro para o Senhor, o som do seu coração. Ele sabe que você, todos os cultos, não tinha tanto problema assim. Acontece uma hora ou outra, mas toda a vida. Em nome do Senhor. Corra para o Senhor, que nem o Gustavinho corre aqui para o palco. E espera pelo pai dele. Tudo programado. Foi nessa hora, Isaac, parabéns. Soltou ele na hora certa para cá. A ilustração perfeita. No momento exato. Não se atrase. Em nome de Jesus. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Para encerrar, igreja, eu sei que nós estamos num processo de santificação. Amém? Mas o crente é como uma cebola. A gente vai tratando a parte de fora. E talvez você já largou um monte de coisa. E glória a Deus por isso. Júnior, já não vou para festa, para bebedeira, para um monte de coisa, muitos ambientes. Sou fiel à minha esposa. Eu só falo verdade. E todo mundo está vendo isso. Meu amado, mas essas cascas vão saindo e tem outras coisas mais profundas. Talvez o atraso seja uma questão muito profunda na sua vida, que você trata como irrelevante, mas o Senhor está te chamando a ser pontual a partir de agora. Talvez a gula seja algo muito profundo, mas o Senhor está trabalhando em você. Então, vai quebrando essas cascas, deixando o Espírito Santo, vai limpando aí, tirando essas cascas de mim. Eu tenho várias camadas aqui na minha vida, mas eu quero glorificar o Senhor em cada passo, em cada ação minha. Se pergunte qual a sua próxima camada. Não esteja satisfeito. Deus tem um próximo passo para mudar na sua vida. Em nome de Jesus. Não existem pecadinhos, é o tema dessa série. Não existe. Todo pecado
ofende o nosso Deus. Nós temos que lutar contra isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar.